Fala galera, eu sou o Felipe Hagihara e está começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Você já segue e acompanha os nossos conteúdos nas redes sociais? Bem, os links vão estar aí na descrição, mas para dar aquela reforçada eles também vão estar passando aqui no vídeo. No dia 1º de junho vai acontecer a final da NBA. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers mais uma vez vão se enfrentar na final para tentar levar o caneco. Durante toda a história da NBA, a gente teve alguns times, alguns jogadores que dominaram a liga de uma certa maneira, e algumas rivalidades também ficaram marcantes. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, com seus protagonistas LeBron James e Stephen Curry, é mais uma dessas rivalidades que vai ficar marcada para a história. E justamente nesse vídeo eu resolvi trazer algumas dessas rivalidades que simbolizaram épocas, tanto quanto o que a gente está vendo hoje, com 3 finais seguidas com esses times. Então chega de explicação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. It's fun time. Bem galera, antes de falar especificamente o que eu vou falar no resto do vídeo, é bom salientar uma coisa. O assunto que eu vou falar nesse vídeo não é sobre a rivalidade Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, e sim o impacto que essas rivalidades, esse tipo de rivalidade entre jogadores e entre times tem impacto na liga. E também contar um pouquinho do histórico dessas rivalidades e como elas influenciaram na liga até hoje. Porém, não tem como começar sem falar do que está acontecendo agora, o contemporâneo, né? Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors estão indo para sua 3ª final consecutiva. Para você ter ideia, essa é a primeira vez na história que isso está acontecendo. Algumas outras vezes, outros times tiveram 2 finais consecutivas. De uma certa maneira, não é saudável ter uma rivalidade e uma dominância tão grande entre apenas 2 times. A gente tem que pensar que ainda tem outras 28 franquias na NBA e numa situação ideal, grande parte delas briga por essas vagas do playoff e quando chega no playoff tem uma disputa um pouco maior. Esse é um ponto de vista. Tem também outra maneira de avaliar essa dominância e essas rivalidades. Quando a gente foi no Jogo das Estrelas do basquete feminino fazer a cobertura lá em Americana, a gente conversou com a Hortência, e a Hortência falou que uma das grandes coisas que alavancou o basquete feminino no Brasil foi a rivalidade entre ela e a Magic Paula nos jogos de Liga Nacional e competições que elas disputavam. Esses confrontos entre super times, super jogadores, repetitivamente, de uma certa maneira alavancam a popularidade da liga e criam alguns marcos históricos, criam uma história própria para a NBA no caso. Essa rivalidade Golden State Cleveland é uma das rivalidades mais recentes que a gente tem na NBA. Naturalmente, a gente tem muitas outras rivalidades que aconteceram durante a história. E isso data desde os primórdios da NBA, desde os anos 50 e 60, por exemplo. E naquela época tinha um time que estava envolvido em basicamente todas essas rivalidades, que era o Boston Celtics. Se você parar para lembrar, o Boston Celtics daqueles tempos era uma máquina. Levou 11 títulos, 8 deles seguidos, Bob Cousy, Casey Jones, John Havlicek, principalmente Bill Russell. E nessa época do Boston tem 2 rivalidades que é bacana de destacar. A primeira delas é contra o Philadelphia 76ers. Eles se encontraram diversas vezes em playoff, algumas delas em finais de conferência. Pode ter certeza que essas ocasiões foi uma verdadeira guerra, porque esses embates envolviam 2 dos melhores jogadores da história da NBA. De um lado do Boston, que eu já citei, o Bill Russell, que além de ter sido um dos melhores jogadores da história da NBA, foi um dos melhores jogadores defensivos da história da NBA. Do lado do Philadelphia 76ers tinha ninguém menos do que o Wilt Chamberlain. O cara era uma máquina de pontos, uma máquina de rebotes, uma máquina de tocos, dono de um atleticismo fora do comum para um cara da altura dele, 2,16 m. Os confrontos entre ele e Bill Russell sempre foram algo para deixar marcado na história. Naturalmente, uma das rivalidades mais importantes da NBA. Um dos confrontos mais icônicos foi a final de conferência de 1965. Os 2 times jogaram 7 jogos e o último jogo foi um verdadeiro espetáculo. Nos últimos segundos, o Boston Celtics estava vencendo por 110 a 109, um pontinho de diferença. A posse de bola era do Philadelphia, quando John Havlicek roubou essa bola que aconteceu numa cobrança de fundo de quadra e deu a vitória para o Boston Celtics. Posteriormente, nas finais, o Boston Celtics acabou levando esse título. Outro time que também protagonizou jogos importantes contra o Boston Celtics dessa época foi o St. Louis Hawks, que hoje é o Atlanta Hawks. Isso na verdade ocorreu um pouquinho antes dessa rivalidade entre Bill Russell e Wilt Chamberlain. Isso tudo aconteceu na época em que o Hawks tinha Bob Pettit, outro Hall of Famer importante na história na liga e que na época protagonizou jogos muito bacanas contra o Boston Celtics.
Essa primeira rivalidade que eu falei entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers ainda se estendeu por mais alguns anos. Já nos anos 70, com esses times com os times configurados um pouco mais diferentes, aconteceram alguns embates bastante ferozes. Vale a pena a gente lembrar que a gente já está entrando numa época em que a NBA tinha um confronto um pouquinho mais físico, e eu não estou falando só de jogo físico. Muitos desses jogos, não só entre essas duas equipes, acabavam em briga, treta mesmo. E uma das brigas mais famosas que a gente conhece aconteceu entre esses dois times, o Boston Celtics de Larry Bird e o Philadelphia 76ers do Dr. J, Julius Erving. Saca só o nível da baixaria que podia acontecer caso esses dois se enfrentassem. A little angry, and here's Moses. Wait a minute. That's Barkley. Oh, there is. Yeah, and look at Jay hitting Bird as he's being held from behind. Só Boston Celtics tem rivalidades? Não, obviamente que não. Quando a gente vai chegando nos anos 80, anos 90, a gente está falando de um período muito fértil para essas rivalidades. Então as equipes começaram a se fortalecer de uma maneira em que várias das equipes tinham jogadores capazes de levar elas a finais de NBA. Vários outros times, além desse Boston Celtics do Larry Bird, se destacavam. A gente pode citar o Detroit Pistons de Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Joe Dumars, que apresentavam um basquete bastante físico, que inclusive muitas vezes também gerava brigas, o que para alguns é um deleite. O Showtime Lakers de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, e como a gente também não pode deixar de citar o Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson e mais tarde também Dennis Rodman. E algumas dessas rivalidades chegavam a ser bastante interessantes nesse período porque até levavam um pouco para o lado pessoal entre os jogadores principais dessas franquias. Voltando a falar de finais de NBA consecutivas, Detroit Pistons e Los Angeles Lakers se enfrentaram numa situação do tipo, em 1988 e 1989, com um título indo para cada lado. Dá para falar que os anos 80 e 90 foi o período mais fértil dessas rivalidades e que trouxe muitos fãs para a NBA. Você poderia assistir diversos jogos em que teriam jogos acirrados entre o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e o Chicago Bulls de Michael Jordan, ou o Boston Celtics de Larry Bird e o Detroit Pistons de Isaiah Thomas. Os duelos entre Detroit Pistons e Chicago Bulls, por sinal, tinham uma característica bastante pessoal. Michael Jordan e Isaiah Thomas não se davam bem, e alguns eventos no decorrer da história desses dois até aumentaram essa rivalidade em um nível bastante acirrado, em que todos os jogos entre esses dois times eram extremamente físicos e com uma chance enorme de sair uma briga. Por exemplo, em 1985, no ano de rookie do Michael Jordan, Isaiah Thomas já tinha uma carreira bastante consolidada na NBA. E nesse All-Star o Jordan queria mostrar as suas habilidades, mostrar que ele já era um All-Star naquela liga. Porém, o Isaiah Thomas não estava muito interessado em que essa reputação do Jordan crescesse. Ou seja, ele meio que armou um pequeno complô entre os jogadores para que eles não passassem a bola para o Michael Jordan. Anos depois, o Michael Jordan teve de uma certa maneira a sua vingança. Na formação do Dream Team dos Estados Unidos das Olimpíadas de 1992, ele impôs para que ele fizesse parte do time, Isaiah Thomas não poderia estar lá. E vejam bem, foi exatamente isso que aconteceu. Então dá para ver que algumas dessas rivalidades foram levadas para um cunho bastante pessoal. Essa competitividade ajudou bastante a liga a se situar e a se popularizar na mídia. Agora, indo mais para o final dos anos 90 e deixando um pouco de lado essas grandes rivalidades que aconteceram na década de 80 e 90, a gente tem algumas coisas novas que aconteceram nos anos 2000. Como já deu para notar, nem tudo se resume a finais de NBA. Por exemplo, já aconteceram algumas séries de jogos muito interessantes entre o Sacramento Kings e os Los Angeles Lakers. Isso a gente falando de uma época em que Los Angeles Lakers tinha Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, e o Sacramento Kings tinha um time bastante interessante no começo dos anos 2000, com Vlade Divac, Peja Stojakovic, Mike Bibby. Vários desses jogos tiveram séries muito bem pegadas, muito interessantes. E outro time que eu acabei de citar, o San Antonio Spurs, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Greg Popovich. Esses caras protagonizaram grandes séries, tanto quanto o mesmo Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, mas principalmente contra o Miami Heat. E não era qualquer Miami Heat, era o Miami Heat do Big Trio. Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron James estiveram em duas finais contra esse San Antonio Spurs. Em 2013, os times se enfrentaram na final, com a vitória do Big Trio. No ano seguinte, em 2014, reedição dessa final, só que dessa vez quem prevaleceu foi o San Antonio Spurs. E assistindo esse vídeo você já deve ter notado que eu não toquei numa rivalidade específica e muito especial. E fica tranquilo que eu não esqueci dela. Boston Celtics e Los Angeles Lakers têm uma rivalidade de longa data. Eu citei basicamente todas as décadas da NBA. E em todas tivemos ocasiões em que Boston Celtics e Los Angeles Lakers tiveram uma rivalidade bastante aflorada.
Desde os tempos mais primordiais, quando o Lakers trouxe Will Chamberlain e ele continuou sua rivalidade com Bill Russell. Um pouco mais pra frente também, o Showtime Lakers contra o Boston Celtics de Larry Bird. E até nos anos 2000 a gente pode continuar citando essa rivalidade. O Boston Celtics, com seu Big Trio formado por Ray Allen, Kevin Garnett e Paul Pierce, pode não ter travado batalhas tão ferozes quanto essas do passado. Mas a gente não consegue deixar de lado essa rivalidade histórica pensando que esse período foi muito próximo em que o Boston Celtics conseguiu seu título em 2008 e o Lakers nos 2 anos seguintes foi campeão com Kobe Bryant e Paul Gasol. E por que até agora eu falei isso? Por que eu passei por toda essa história de dominância e rivalidade entre grandes times da NBA? É para simbolizar que isso que está acontecendo agora entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, entre Stephen Curry e LeBron James, não é uma unanimidade. Já aconteceram vários desses confrontos históricos entre grandes times, e isso que está acontecendo agora é mais uma parte da história que vai ficar gravada. Quando a gente olha agora para o presente e a gente vê essa dominância de uma maneira não tão saudável, realmente a gente fica com o pé atrás, porque não necessariamente hoje tem times tão fortes para desafiar eles nesses tronos. Em uma era em que dinheiro, mídia, manda tão mais do que no passado, você pode esperar que mais pra frente a gente também vai reconhecer vários outros super times, várias outras super máquinas, e isso que está acontecendo agora no presente vai ficar como uma parte da história, que daqui a alguns anos a gente vai relembrar e ficar comparando. Qual era o melhor time daquela época? Cleveland Cavaliers ou Golden State Warriors? É isso aí, galera. Essa foi uma breve história de como se configuraram algumas das grandes rivalidades e algumas das grandes dominâncias que ocorreram na NBA. Se você tem alguma sugestão, se você quer acrescentar alguma coisa sobre essas rivalidades, ou se você acha que eu esqueci algo que eu não deveria ter esquecido nesse vídeo, comenta aí na caixa de comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de compartilhar para os seus parceiros e para as suas parceiras para ajudar o canal a crescer. Então falou, até mais e é isso aí.